O experimento foi desenvolvido por William Crookes, e com ele foi possível observar a existência de elétrons presentes nos gases. A partir de suas ideias, foi visualizado que em todos os gases estava presente uma mesma partícula. O instrumento de experiência consistia em um tubo de vidro onde havia 2 eletrodos em suas extremidades. Havia também uma outra abertura para possibilitar a retirada do ar de dentro do tubo, assim criando um vácuo moderado, facilitando a visualização da experiência. Quando os eletrodos das pontas eram submetidos a uma alta tensão, cerca de 10.000 volts, surgia um feixe de luz na parede oposta ao cátodo, e esse feixe foi chamado de raios catódicos. A luminosidade era gerada pelo choque dos elétrons com a parede oposta do vidro. Um objeto foi colocado entre o cátodo e a parede oposta do tubo, e foi observado que quando o feixe aparecia, surgia uma sombra, provando que os feixes se propagavam em forma retilínea. Mesmo o cátodo estando desalinhado do ânodo, os elétrons são atraídos para o ânodo, porém o feixe se forma retilineamente, devido à sua alta velocidade. Com o passar do tempo, Crookes desenvolveu várias modificações em sua ampola e colocou uma roda com pás em seu interior. Após a experiência realizada, foi possível a descoberta de 2 características do feixe. 1. A roda de pás se movimentava, então o feixe possuía massa e não somente energia. 2. Foi possível visualizar o sentido do raio. Ele saía do cátodo e se movimentava para o ânodo. Para provar a existência de carga nas partículas presentes no raio catódico, outra variação do experimento foi feita. Ao se gerar campos com cargas positivas e negativas, um campo de cada lado da ampola, observou-se que o feixe era desviado para o campo positivo. Como as cargas opostas se atraem, provou-se que o feixe possuía cargas negativas. O vídeo a seguir, que está disponível no YouTube, demonstra a experiência da ampola de Crookes. No vídeo, é possível observar que foi usada uma ampola bem parecida com a de Crookes, e no fundo da ampola foi colocado um anteparo em formato de cruz. Quando os eletrodos são energizados com uma alta tensão, é possível notar uma fluorescência no fundo da ampola, e isso se dá pelo choque dos raios catódicos com o fundo do vidro. É possível verificar também a propriedade retilínea dos raios, devido à sombra projetada na ampola. No modelo do átomo de Bohr, os elétrons sempre descrevem órbitas circulares ao redor do núcleo, chamadas níveis de energia, e em cada um desses níveis representa um determinado valor de energia, similar ao modelo planetário. Porém, a diferença entre os modelos é a perca de energia dos elétrons por radiação sincrotron. Uma partícula carregada eletricamente é acelerada e emite a radiação eletromagnética que tem energia, impedindo o elétron de se chocar contra o núcleo. Os elétrons só podem ocupar os níveis que tenham determinada quantidade de energia. Os elétrons podem saltar de um nível para o outro mais externo ou para um mais interno, dependendo se absorve ou libera uma quantidade de energia, quantum de energia. Cada camada possui um nome e deve ter um número máximo de elétrons. Existem 7 camadas ou níveis de energia ao redor do núcleo: K, L, M, N, O, P e Q. Esses níveis são designados pelos números quânticos principais de 1 a 7. Bohr percebeu um erro no modelo atômico de Rutherford e começou a resolver de forma surpreendente, criando outro modelo atômico mais condizente com a realidade, onde previa que os elétrons de órbita não descreviam um movimento em espiral em direção ao núcleo. Isso contradizia tudo o que se conhecia de eletricidade e magnetismo, mas adaptava-se ao modo pelo qual as coisas aconteciam. Então, Bohr conseguiu solucionar o problema de modelo atômico de Rutherford com um postulado, rendendo o Prêmio Nobel da Física em 1922. O postulado de Bohr descreve que os elétrons estão circulando em órbitas circulares em torno do núcleo, mas essas órbitas são quantizadas. Cada órbita requer uma quantidade específica de energia por elétron. Então, quanto mais afastado do núcleo, requer mais energia do elétron. Bohr não aceitava que o elétron poderia estar entre 2 camadas. Sendo assim, para o elétron passar de uma camada menos energética para uma mais energética, ele deveria receber um quanto de energia de uma vez só, solucionando assim o problema do modelo atômico de Rutherford. Também, quando o elétron volta de uma camada mais energética para uma menos energética, ele libera energia na forma de fóton, que seria energia luminosa, e essa energia pode ser uma frequência visível ou não a olho nu, e dependendo da quantidade de energia liberada, pode variar o seu comprimento de onda e assim variando a cor dessa luminosidade. Para um elétron poder chegar ao núcleo, ele deveria liberar toda a sua energia recebida. Porém, não é isso que acontece com a radiação eletromagnética. Por exemplo, um corpo que emite radiação eletromagnética vai liberando energia de pouco a pouco,
e o elétron não pode liberar essa energia de pouco a pouco. Então, dessa forma, o elétron não chega ao núcleo. Portanto, o modelo atômico de Bohr representa os níveis atômicos de energia, como os níveis discretos de energia, em analogia com as órbitas dos planetas em torno do Sol. Isto é, cada elétron descreve uma órbita própria e bem definida, a que corresponde uma distância bem definida relativamente ao núcleo atômico, e, consequentemente, um valor bem definido de energia. Uma das falhas do modelo de Bohr descreve o comportamento dos átomos de hidrogênio e íons com apenas um elétron. Sistemas de vários elétrons não são incluídos. No estudo da mecânica clássica, ou mecânica newtoniana, é possível determinar a interação e comportamento de todas as partículas de um sistema. Basta saber a posição inicial e o momento de todas essas partículas. Porém, quando saímos da mecânica clássica e vamos para a mecânica quântica, as coisas ficam um pouquinho mais complexas. No final da década de 1920, Heisenberg formulou o princípio da incerteza. E de acordo com esse princípio, não seria possível determinar com precisão a posição e o momento de uma partícula simultaneamente. E o motivo dessa certeza não seria problemas dos aparatos de medição, mas sim a própria natureza da matéria e da luz. Para que possamos medir a posição de um elétron, é preciso vê-lo, e para que isso aconteça, é preciso iluminá-lo. Porém, a luz possui fótons, e quando esses fótons se chocarem com os elétrons, eles receberão energia e modificarão sua velocidade. E dessa forma, torna-se impossível determinar com precisão o momento do elétron. E assim, nesse ponto, o princípio da incerteza vai contra o modelo atômico de Bohr, pois segundo Bohr, os elétrons ficam em camadas bem definidas, e para Heisenberg seria impossível determinar a posição exata dos elétrons.